A noite de 29 de janeiro de 1991 parecia ser apenas mais uma missão para a tripulação do E-8 Joint Stars da Força Aérea Americana. Esta aeronave avançada de vigilância, recentemente introduzida no arsenal americano, foi encarregada de vasculhar o oeste do Iraque em busca de locais de lançamento de mísseis Scud e de manter um olhar atento sobre o território à frente do 7º Corpo do Exército dos Estados Unidos. 12 dias após o início da Operação Tempestade no deserto, a tripulação já estava acostumada com a rotina de monitorar a vasta extensão da área fronteiriça entre o Kuwait e a Arábia Saudita. Conforme as horas passavam, a tripulação do Joint Stars direcionou seus sensores de última geração para o sul do Kuwait. Atividades incomuns haviam sido detectadas nos dias anteriores, agitações nas profundezas das linhas inimigas. Mas naquela noite, os indicadores de alvos em movimento pintaram um cenário alarmante. A tripulação assistiu incrédula enquanto elementos da 5ª Divisão Mecanizada e da 3ª Divisão Blindada do Iraque avançavam rapidamente para o sul, prontos para atravessar a fronteira perto da cidade saudita abandonada de Khafji. Estes eventos atingiram a tripulação da aeronave como um raio. O Iraque estava prestes a lançar a sua própria ofensiva terrestre e invadir a Arábia Saudita. Seja bem-vindo a mais um vídeo do Almanac Militar. Antes de começar, dá uma olhadinha aqui na inscrição, veja se está ativa a opção de notificação. Tenho certeza que você não vai querer perder o vídeo da semana que vem. Em agosto de 1990, tropas iraquianas invadiram o Kuwait, marcando o movimento mais recente na política expansionista de mais de uma década do ditador Saddam Hussein. O pequeno e menos militarizado Kuwait rapidamente sucumbiu ao exército iraquiano e o líder declarou o país como uma província iraquiana, tomando seus campos de petróleo e fortificando as suas fronteiras com a Arábia Saudita. No entanto, Saddam Hussein havia subestimado drasticamente a resposta da comunidade internacional. Nações ao redor do mundo todo condenaram a invasão e impuseram sanções ao Iraque. A crise levou os Estados Unidos, sob a liderança do presidente George Bush, a organizar a maior operação militar desde a Guerra Fria, reunindo uma poderosa e diversa coalizão global, incluindo países como a Grã-Bretanha, a França, a Arábia Saudita, o Egito e a Síria, prontos para defender a Arábia Saudita e expulsar as forças iraquianas do Kuwait. Apesar da ameaça iminente de uma intervenção militar da coalizão, Saddam se recusou a se retirar do Kuwait. Na época, ele acreditava que os Estados Unidos seria incapaz de manter a unidade da coalizão ou de montar uma resposta militar eficaz. Se um ataque acontecesse, ele estava igualmente convencido de que seu exército massivo poderia infligir perdas suficientes aos americanos para forçá-los a desistir da luta, como aconteceu no Vietnã. Os Estados Unidos e seus aliados reuniram uma força militar na Arábia Saudita chamada de Operação Escudo do Deserto, para dissuadir mais agressões iraquianas. Quando a diplomacia falhou, a Operação Tempestade no Deserto começou no dia 16 de janeiro de 1991, com bombardeios aéreos e de mísseis maciços para enfraquecer as forças militares do Iraque em preparação para a libertação do Kuwait. Na tentativa de ganhar a iniciativa e mudar os termos do conflito, Saddam lançou ataques poderosos com mísseis Scud contra cidades em Israel e na Arábia Saudita, na esperança de fraturar a coalizão. Em vez disso, esses ataques resultaram na grande caça aos Scuds, com a coalizão empregando algumas das aeronaves mais modernas dos Estados Unidos, como o protótipo E-8C Joint Stars, para localizar lançadores de Scud. Em resposta, Saddam também incendiou os campos de petróleo do Kuwait e abriu terminais marítimos para criar um desastre ambiental. No entanto, ataques precisos de bombardeiros F-111F rapidamente interromperam as bombas de óleo. Sem fim à vista para a campanha aérea,
Hussein recorreu à última opção, uma ofensiva mecanizada através da fronteira saudita, culminando em um grande ataque à cidade saudita de Khafji. No dia 25 de janeiro, Saddam Hussein convocou seus principais líderes militares para planejar este ataque. Embora uma vitória contra a coalizão fosse improvável, o líder acreditava que atrair os americanos para uma batalha custosa poderia enfraquecer a sua determinação e, potencialmente, impedir a expulsão das forças iraquianas do Kuwait. O plano para alcançar os objetivos estratégicos de Saddam era direto. 5 divisões de infantaria iraquianas, conhecidas como a Linha Saddam, protegiam a fronteira saudita-kuwaitiana com campos minados, obstáculos antitanque e posições fortificadas. Enquanto isso, a força de ataque composta pela 3ª Divisão Blindada, a 5ª Divisão Mecanizada e a 1ª Divisão também mecanizada ostentava uma gama de tanques T-54 e T-62, além de veículos blindados BMP-1 e artilharia pesada. Sob as ordens de Saddam, eles lançariam uma invasão em múltiplas frentes em Khafji, enfrentando as forças sauditas, kuwaitianas e americanas ao longo da costa. Outra força de comandos iraquianos apoiaria a operação, infiltrando-se mais ao sul pelo mar para assediar a retaguarda da coalizão. A prioridade final de Saddam era capturar o maior número possível de soldados americanos, acreditando que eles seriam valiosas moedas de troca. Essa crença se baseava na vulnerabilidade percebida dos Estados Unidos, evidenciada durante a Guerra do Vietnã e a crise dos reféns no Irã. Um prisioneiro iraquiano da batalha revelou mais tarde aos interrogadores americanos, abre aspas, o único propósito da invasão a Al-Khafji era capturar pessoal da coalizão. A perda de todo o equipamento e pessoal iraquiano envolvidos no ataque era irrelevante desde que prisioneiros de guerra fossem capturados. Fecha aspas. Os preparativos para a ofensiva começaram no dia 26 de janeiro com equipamentos de terraplanagem cavando barricadas e reforçando as posições de artilharia. Nos dias seguintes, veículos blindados da 3ª Divisão Blindada se posicionaram em seus locais designados. À medida que o dia 29 de janeiro, a data planejada para a invasão, se aproximava, o confronto com os Estados Unidos, que Hussein aguardava há anos, estava finalmente prestes a acontecer. Em comentários ao líder palestino Yasser Arafat, Hussein declarou, abre aspas, estamos prontos para isso. Vamos lutar contra a América e com a vontade de Alá iremos derrotá-los e expulsá-los de toda a região. Fecha aspas. Na noite de 29 de janeiro de 1991, aeronaves E-8 Joint Stars da Força Aérea Americana estavam em uma missão de patrulha procurando por locais de lançamento de mísseis Scud no oeste do Iraque, quando, de repente, os seus sensores detectaram claros sinais de um ataque iminente. Até então estava claro, o exército iraquiano estava começando o primeiro grande confronto terrestre da Guerra do Golfo. Às 8 horas da noite, em ponto, o silêncio da noite no deserto foi rompido pelo rugido dos motores iraquianos, à medida que coluna após coluna de veículos blindados e infantaria mecanizada avançavam, cruzando a fronteira para a Arábia Saudita. Lideradas pela 3ª Divisão Blindada e pela 5ª Divisão Mecanizada, as tropas iraquianas mantiveram uma formação disciplinada enquanto se aproximavam da cidade saudita de Khafji, infiltrando-se por um caminho aberto através da linha Saddam. Unidades de artilharia equipadas com potentes obuseiros foram estrategicamente posicionadas para fornecer fogo de apoio. A fase inicial do ataque focou em esmagar os postos avançados esparsos da coalizão ao longo da fronteira. Os controladores aéreos avançados dos fuzileiros navais, posicionados para direcionar ataques aéreos, chamaram apoio enquanto executavam uma retirada tática o mais rápido possível. À meia-noite, os elementos avançados das divisões iraquianas estavam chegando aos arredores de Khafji. A cidade, abandonada meses antes devido à sua posição vulnerável, estava em silêncio. O domínio iraquiano sobre a cidade se fortaleceu à medida que tanques e veículos blindados tomavam posições defensivas com os canhões apontados para possíveis pontos de entrada.
Esquadrões de infantaria vasculhavam metodicamente os prédios, estabelecendo postos de comando e linhas de comunicação. Sem que eles soubessem, 12 fuzileiros navais americanos permaneciam dentro de um dos edifícios. Enquanto Khafji era tomada por cerca de 400 a 600 soldados iraquianos e quase 50 tanques, 2 equipes de reconhecimento de 6 homens dos fuzileiros navais americanos realizavam uma coleta de inteligência rotineira dentro da cidade e descobriram a emboscada ao avistarem repentinamente o capacete de um soldado iraquiano surgindo sobre um veículo blindado que se aproximava com uma metralhadora pronta para disparar. De acordo com um dos fuzileiros navais, abre aspas, tudo o que eu vi foi o capacete, depois os ombros e então a metralhadora calibre 50. Eu me joguei no chão, peguei minha mochila e rastejei até o meu Humvee. Fecha aspas. Quando o grupo determinou que estava cercado, já era tarde demais para sair e os fuzileiros se dirigiram para o sul. Daquele momento até a libertação da cidade, os 12 fuzileiros navais presos não tiveram escolha a não ser se esconder nos andares superiores dos edifícios, queimar códigos secretos e outros materiais confidenciais, além de, o mais importante, usar os seus rádios criptografados para sinalizar as suas localizações e chamar fogo de artilharia sobre as posições iraquianas. Quando o dia 29 de janeiro chegou ao fim, a bandeira iraquiana foi hasteada em locais estratégicos. Agora era oficial. Khafji estava firmemente nas mãos do Iraque. Mas isso não duraria por muito tempo. Nas primeiras horas do dia 30 de janeiro de 1991, enquanto as tropas iraquianas invadiram a pequena cidade saudita, as forças armadas dos Estados Unidos estavam no meio de uma redistribuição que durava 3 semanas, o que complicava o contra-ataque. Angustiado com a ocupação, o comandante saudita, o general Khaled bin Sultan, apelou ao general Norman Schwarzkopf dos Estados Unidos por uma campanha aérea imediata na cidade e ao redor dela. No entanto, o ambiente urbano tornava isso muito difícil. Em vez disso, foi decidido que as forças terrestres da coalizão, incluindo fuzileiros navais, sauditas e outros aliados, retomariam a cidade com o apoio de um poderoso contra-ataque aéreo. Sensores detectaram divisões mecanizadas iraquianas entrando em Khafji e as operações aéreas rapidamente redirecionaram seu foco para essas forças em movimento. Usando um sistema de áreas de ataque, cada uma medindo cerca de 29 km por 29 km, centenas de surtidas de interdição aérea, incluindo mais de 100 missões de A-10 da Força Aérea Americana, concentraram seus esforços para interromper o avanço das forças iraquianas. As aeronaves A-10 e A-6 uniram forças empregando armas ar-terra para parar o avanço iraquiano. Embora as ameaças de fogo antiaéreo e lançamentos de mísseis ainda permanecessem, os ataques aéreos rápidos e concentrados impediram a montagem de defesas aéreas mais pesadas pelo Iraque. Quando o sol nasceu, apenas algumas centenas de tropas iraquianas estavam ocupando a cidade de Khafji. De acordo com o general Charles Horner, comandante do componente aéreo conjunto da Força Aérea, abre aspas, tão poucos iraquianos cruzaram a fronteira que parecia ser algum tipo de ação menor, fecha aspas. Na manhã do dia 30 de janeiro, enquanto ficava claro que os iraquianos estavam desacelerando seu avanço, a coalizão, particularmente os fuzileiros navais dos Estados Unidos e as forças sauditas, concentraram-se em retomar o controle de Khafji. No entanto, para o general Schwarzkopf, abre aspas, o simples fato deles terem lançado esses ataques indica que ainda tem muita luta pela frente. Fecha aspas. Ao longo do dia, a superioridade aérea continuou desempenhando um papel crucial. Os pilotos rapidamente perceberam que, assim que os primeiros veículos iraquianos eram atingidos, toda a formação parava de se mover, tornando-se alvos muito mais fáceis. Ao cair da noite, forças sauditas e catares designadas para a área começaram o primeiro de 2 ataques para retomar a cidade. Com o apoio adicional dos fuzileiros navais dos Estados Unidos, os esforços terrestres para empurrar as forças iraquianas de volta finalmente começaram.
À medida que as forças da coalizão avançavam gradualmente, ninguém brilhou mais do que as forças sauditas. Impulsionados pela urgência e pelo orgulho nacional de reconquistar o seu território, os fuzileiros navais rapidamente ganharam confiança em seus aliados. Segundo o oficial de ligação dos fuzileiros navais dos Estados Unidos, o capitão Joseph Molovsky, abre aspas, quando chegou a hora, sem nenhum plano real, nenhuma direção real, aqueles soldados sauditas obedeceram às ordens e avançaram. E os fizeram com muita coragem. Fecha aspas. Com a ofensiva completando cerca de 24 horas e a coalizão avançando mais rápido do que era esperado, os reforços iraquianos fizeram uma investida por Khafji sob a cobertura da escuridão. No entanto, os Joint Stars detectaram o exército iraquiano que se aproximava e interrompeu, redirecionou, atrasou e destruiu todas as manobras inimigas com uma vingança libertadora. Na manhã do dia 31 de janeiro, após uma exemplar coordenação entre apoio aéreo, artilharia e forças terrestres de várias nações, toda a ofensiva do Iraque em Khafji havia sido, em grande parte, desmantelada. Com a ofensiva se desfazendo, os esforços da coalizão para recuperar a cidade se intensificaram, começando com um poderoso ataque de artilharia liderado pelas baterias de fuzileiros navais dos Estados Unidos às 7h05 da manhã. Apesar do pesado bombardeio da coalizão, as forças iraquianas mantiveram as suas posições em Khafji, resultando em um combate urbano feroz, semelhante ao travado na noite do dia 29. Isso não aconteceu sem perdas. Um único AC-130 da Força Aérea dos Estados Unidos, de codinome Spirit 03, permaneceu sobre seus alvos enquanto o sol nascia, apesar da política estrita de que esses modelos operam apenas à noite. Assim como era temido, um míssil terra-ar iraquiano atingiu a aeronave, derrubando toda a sua tripulação de 14 homens, resultando em uma das maiores perdas de toda a Guerra do Golfo. Na madrugada de 1º de fevereiro, os 12 fuzileiros navais que não tiveram escolha a não ser se esconder dentro dos edifícios finalmente foram resgatados em Khafji. E embora um deles tivesse sofrido um ferimento por estilhaços, todos estavam vivos. Nesse momento, a cidade já havia sido recapturada. O conflito terrestre de 3 dias em Khafji e arredores envolveu alguns dos embates mais caros para os soldados americanos desde o Vietnã, deixando 43 soldados da coalizão mortos e 52 feridos. As fatalidades do exército iraquiano foram relatadas como sendo de centenas, enquanto cerca de 500 foram capturados como prisioneiros de guerra. Embora a Batalha de Khafji não tenha alcançado nenhum dos objetivos iraquianos, foi suficiente para que Saddam Hussein reivindicasse uma vitória propagandística convincente. Afinal, apesar da superioridade esmagadora da coalizão, os iraquianos planejaram e executaram uma grande ofensiva surpresa, mantendo a cidade como refém por 2 dias inteiros. De acordo com o general iraquiano Salat Aboud, abre aspas, o conflito de Khafji é um dos pontos brilhantes na história do exército iraquiano, um dos muitos registrados para as futuras gerações. Fecha aspas. Por outro lado, os sauditas estavam orgulhosos de sua vitória, especialmente por trabalharem ao lado dos fuzileiros navais dos Estados Unidos. Como declarou o general Khaled bin Sultan, abre aspas, eles tiveram a chance de provar a si mesmos e o fizeram de forma esplêndida. Nossas forças agora eram parceiros iguais com nossos aliados, prontos para desempenhar um papel completo em qualquer batalha futura. Fecha aspas. Após Khafji, os líderes da coalizão perceberam que o exército iraquiano não era tão forte quanto se esperava. Ficou claro que os soldados iraquianos enfrentavam sérios problemas de moral e não estavam realmente dispostos a lutar. Isso deu à coalizão uma boa ideia do tipo de resistência que enfrentariam quando lançassem a sua ofensiva terrestre no final daquele mês. Como esperado, a Operação Sabre do Deserto, que começou no dia 24 de fevereiro, foi rápida e tranquila, sem contra-ataques significativos. Até hoje, a Batalha de Khafji, um confronto que durou meros 3 dias, permanece amplamente desconhecida devido ao impacto ofuscante de outros eventos maiores da Guerra do Golfo.
Você já acessou a descrição de um vídeo como este aqui do canal? Eu tenho certeza que você vai encontrar alguns links muito úteis para você e que vai agregar, ampliar o seu conhecimento sobre esta e outras temáticas. Nós temos um canal no WhatsApp, nós temos um canal no Telegram, nós temos um Instagram muito ativo trazendo algumas atualidades. Nós temos também o Clube do Almanac e tenho um lançamento para você aí que é a loja do Almanac Militar. No almanacmilitar.com.br você vai encontrar produtos exclusivos lançados no formato drop que você só vai ver por aqui. Tenho certeza que você vai gostar. Corra, acesse e faça parte da comunidade do Almanac Militar.